Como deve se comportar um cristão maduro? É sobre isso exatamente que trata esse capítulo 18 de Mateus, que nós vamos estudar hoje. Capítulo riquíssimo em ensinamentos para a vida em comunidade. Me acompanha até o final, porque esse estudo está realmente muito rico. Inclusive, a gente tem feito esse devocional todos os dias, ele vai ao ar às 7 da manhã todos os dias. Volta para assistir Mateus desde o começo, pelo menos, né? Me acompanha todo o livro de Mateus. Cada dia a gente estuda um capítulo apenas, para que a gente consiga ter um estudo bem aprofundado de cada capítulo da Bíblia. Vamos lá, vou fazer a leitura do capítulo, depois a gente lê a explicação dessa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo esquematizada. A gente vai lendo a explicação dela e vamos conversando pelo meio até a gente concluir todo o capítulo. O maior no reino dos céus, capítulo 18, versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Os tropeços. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vamos então já pensando esse trecho, que são duas perícopes, né? Que são dois períodozinhos do texto. Quando começa aqui com naquela hora, eu fiquei pensando, gente, mas naquela hora que hora? Então fui pesquisar para trazer para vocês também. Esse naquela hora, a gente tinha vindo agora de um momento em que Jesus tinha curado um jovem possesso, os discípulos tinham falhado, né, em expulsar o demônio. Jesus prediz a sua morte, então eles estavam pensando ali no reino dos céus, como é que seria essa questão do reino, se Jesus ia morrer. Jesus paga imposto, então Jesus fala de ser filho de Deus, que ele não precisaria pagar o imposto. Então eles estavam com pensamento em posição, né, posição hierárquica, com pensamento em como seria esse reino de Jesus, e eles não terem conseguido a fé pequena, então eles estavam pensando muito nessa questão de quem é maior, quem é melhor, quem é pior, e por isso naquela hora quer dizer naquele contexto, nesse mesmo contexto, não quer dizer que foi na mesma hora, no mesmo momento de espaço físico. Quer dizer que nesse mesmo contexto, eles estavam nessa atmosfera de pensamento, e ali eles perguntam para Jesus, quem é o porventura o maior no reino dos céus? E aí Jesus vem tentando corrigir essa ideia deles ainda de um rei terreno, de um rei político, e quebra totalmente as ideias dele, falando que o maior é aquele que é como uma criança, né? Que na verdade quer dizer que é aquele que é simples, não que é ingênuo, mas que é simples para aprender, que é dependente de Deus. E também fala da responsabilidade nossa, daqueles que já estiverem mais maduros na fé, de receber aqueles que ainda chegam, né, imaturos, de receber. Ele diz: aquele que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então a gente também tem responsabilidade com aqueles que ainda estão mais imaturos na fé. E aí a gente já passa para o segundo trechinho aqui, tem uma explicação na Bíblia, então eu vou ler aqui. Mateus 18, 8 e 9. Jesus utilizou o recurso da hipérbole para destacar a séria natureza do pecado. Ele não estava defendendo a automutilação como um remédio para o pecado. Ele sabe que é possível pecar no coração, sem a utilização de recursos físicos para realizar uma ação pecaminosa. Quando Jesus diz arranca teu olho, arranca tua mão, ele não está dizendo para a gente fazer isso literalmente.
Ele está dizendo que você tem que discernir aquilo que está te fazendo pecar e matar esses desejos, matar aquilo que está te afastando de Deus. Como assim, Tânia? Se você assiste séries na TV e essas séries estão te fazendo pecar, pensar em promiscuidade, pensar em adultério, então arranca isso da sua vida, para de assistir as séries. É o teu olho está te fazendo pecar, teu ouvido está te fazendo pecar. E esse trecho ainda diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ele está dizendo que nós vivemos em um mundo que é pecaminoso, né? Após a queda do homem, o mundo se tornou um local dominado pelo pecado. E a gente não deve esperar que as pessoas, que alguém chegue à perfeição. Sempre vão haver os escândalos, mas isso não te isenta da sua responsabilidade diante daquele escândalo, daquele pecado. Ou seja, se você pecou, é natural que a gente peque, mas se você pecou, a responsabilidade é sua, ninguém te obrigou a pecar. Vamos seguindo então adiante. Versículo 10, a parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do nosso Pai Celeste que se pereça um só destes pequeninos. Deixa eu ver se a Bíblia já vai explicar esse trecho. Do 12 ao 14, a Bíblia explica assim: procure salvar o perdido. Por que Deus vem ao nosso mundo e salva os pecadores? Por que Deus vai atrás daqueles que não o conhecem? Nesta curta parábola, Jesus demonstra o que move o coração de Deus a agir em nosso favor: alegria. O pastor vai atrás da ovelha perdida e faz isso pela alegria de encontrar aquilo que ele quer ter. O que aquilo que você persegue revela a seu respeito? Que sua vida seja marcada por uma busca intensa por aquilo que faz com que Deus se alegre. Tem hora que essas explicações aqui são um pouquinho complexas. A explicação da Bíblia às vezes é um pouco complexa de entender, né? Essa linguagem dessa Bíblia que é a Almeida, Revista Atualizada, ela é bem complexa. Mas ele quer dizer que o que faz Deus vir ao nosso encontro, nos buscar para perto dele, é a alegria que ele sente nisso. Deus não tem prazer na perdição de nenhum de nós. A alegria dele está em que nós voltemos a ele. E por isso ele se move em nosso favor. E o que a Bíblia está dizendo aqui nesse estudo é que o que a gente faz, que o que a gente persegue, revela quais são as nossas intenções. E fala que é bom que nós persigamos aquilo que alegra a Deus, ou seja, que a gente vá também atrás das ovelhas perdidas, que esse seja o nosso prazer, buscar as ovelhas perdidas que alegram o coração de Deus. Vou continuar então. Versículo 15. Como se deve tratar um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa, de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos ver se tem essa explicação. Versículo 15 ao 18. Pureza e comunidade. Jesus tinha a intenção de estabelecer uma comunidade de seguidores que se dedicariam a uma vida santa e a um ministério alegre. Mas ele estava ciente dos desafios que qualquer reunião de pessoas pecadoras ia encarar. Um problema que deve ser levado em conta é como lidar com o pecado público dentro da comunidade da fé. Ele não pode ser ignorado.
Isso seria negar a santidade essencial que deveria caracterizar a igreja. Por outro lado, simplesmente mandar embora o pecador seria incoerente com o compromisso que temos com a comunidade e com a nossa profunda comunhão. Para lidar com o pecado público e impenitente, Jesus, ou seja, impenitente é porque a pessoa não se arrepende. Jesus delineou um plano passo a passo que afirma a santidade e a unidade da igreja. Quando você lidar com o pecado no seu círculo de amizades e na sua igreja, mantenha o equilíbrio entre a unidade e a santidade. E receba bem o pecador arrependido de volta à comunhão o mais rápido possível. Ou seja, a gente não pode simplesmente desprezar uma pessoa do nosso meio que errou, que pecou. E Jesus dá aqui um plano detalhado, passo a passo. Se a pessoa pecou, aqui na Bíblia ainda tem, entre aquele, como a gente comentou ontem, entre chaves, né? Um contra ti, que sugeriria um pecado pessoal da pessoa contra você mesmo, que você tenha que lidar com esse pecado. E a Bíblia diz que você vai primeiro você conversar com ele sobre esse pecado, depois, se ele não te ouvir, você vai chamar duas pessoas de dentro da igreja para conversarem com ele. E se ele ainda assim não ouvir, aí a igreja toda vai ser comunicada. E é o que acontece, pelo menos na minha denominação, é assim. A gente conversa com a pessoa, a gente passa para 2 ou 3, passa para o conselho da igreja, o conselho vai conversar com essa pessoa, se resolveu bem, se não, aí isso é exposto a toda a comunidade e essa pessoa é excluída da comunhão da igreja. Mas ela não é excluída não é proibida de estar conosco. O nosso desejo é que o mais rápido possível ela retorne à comunhão. Essa é a postura de uma igreja séria, de um cristão sério. A Bíblia continua aqui explicando o versículo 20. Este versículo não está dizendo que Jesus não está presente com cada um dos seus seguidores individualmente. Ele ressalta que quando um grupo de seguidores seus age em seu nome, a unidade de mente e propósito manifesta a sua presença. Esse é um daqueles textos que muitas vezes ele é usado fora de contexto, né? Quando fala assim, onde tiver 1 ou 2 reunidos, ali eu estarei. As pessoas acham que Jesus só está com a gente, que só tem uma igreja quando tem 2 ou 3 reunidos, que é como se fosse uma mágica, aquele momento em que os 3 estão ali, Jesus aparece. Não é bem assim. Ele diz que as pessoas não precisam nem estar fisicamente juntas ao mesmo tempo. Esse momento em que nós entramos em acordo de quem é Deus, de quais necessidades nós temos como comunidade, nesse momento Deus vai agir em favor dos pedidos feitos, em favor dessa comunidade. Então vamos continuar, versículo 21. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui tem a explicação desse trechinho, que já é uma perícope. Pedro pensou que estava sendo generoso, já que os líderes religiosos da época ensinavam que uma pessoa só precisa perdoar uma ofensa 3 vezes. A resposta surpreendente de Jesus não tinha intenção de dar a Pedro um número específico de vezes a perdoar. Era um número proverbial, que sugeria um número ilimitado de vezes. Veja Gênesis 4:24 para um outro exemplo dessa expressão. Já que ele mandou, vamos ver, né? Vou ler o 23 também, porque ficou meio vago demais. E disse Lameque a sua esposa Ada e Zilá: Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. Não consegui entender direito não. Deixa eu ver se aqui, né, nesse trecho explica. Se, por um lado, Lameque e sua família demonstraram progresso no cumprimento do mandamento cultural, por outro lado, eles também apresentaram grande regressão em termos de vida piedosa. Lameque casou-se com 2 mulheres, transgredindo o desígnio de Deus. Ele também se gabou de haver matado um homem pelo fato de ter-lhe apenas ferido. Arrogantemente, ele jurou que qualquer um que se vingasse dele pagaria preço pior do que a penalidade estabelecida por Deus caso alguém matasse Caim. Ah, sim, entendi. Esses descendentes ímpios de Caim expressam endurecimento de coração
um aprofundamento de sua rebelião contra Deus, em contraste à linhagem piedosa descendente de Adão e Eva. Bom, então ali, pelo que a gente vê, o Lameque dizendo que se Deus falou que 7 vezes se vingaria Caim, o Lameque está dizendo que com ele seria 70 vezes 7. Então ele lançou esse número aí como um número de, querendo dizer que infinitamente, que muitos mais vezes, né? Não que é exatamente a conta 70 vezes 7, mas que muitas vezes mais. E foi o que Jesus quis dizer aqui com Pedro também. Você vai muitas vezes mais perdoar aquela pessoa, infinitas vezes. Quantas vezes ela pecar, quantas vezes você vai perdoar. Vamos continuar. A parábola do credor incompassivo, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu consigo ver essa parábola assim, quase que visualizar o jeito de cada um deles, né? E a gente pensar esse servo mal, a gente pensa aquela pessoa que é gananciosa, né? Que é traíra, vamos trazer para as nossas palavras, que é aquela traíra que gosta de furar olho, trazendo para os nossos dias. E ele é perdoado de uma dívida que eu anotei até aqui, porque para a gente ter dimensão do tamanho que era essa dívida. A conta é a seguinte: ele foi perdoado de 10.000 talentos. 10.000 talentos seria igual a 60 milhões de denários. Cada denário é equivalente a um dia de trabalho, ou seja, a dívida dele era de 60 milhões de dias de trabalho, o que daria em anos 164 mil anos de trabalho. E em reais, daria 6 bilhões de reais. Ou seja, era uma dívida impagável, praticamente impagável. Sendo servo do rei, né? Sendo um servo, era praticamente impagável. E a gente vê ali que ele não é alguém de uma posição tão maior, tão exaltada para conseguir juntar esse dinheiro, 6 bilhões de reais. E a dívida que ele cobra do seu conservo é de 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. Enquanto a dele era 60 milhões de dias de trabalho, a dívida do conservo para com ele era de 100 dias de trabalho. Ou seja, era uma dívida muito, muito pequena, muito pequenininha, perto da dele, que era uma dívida realmente impagável. Ele nunca conseguiria pagar aquele rei. E o rei tem misericórdia dele, enquanto ele não tem misericórdia dessa dívida tão pequena. Esse trecho ele traz vários ensinamentos para a gente, né? Um de que nós fomos perdoados de uma dívida impossível de ter paga. Nós nunca vamos ter que perdoar alguém uma dívida tão grande quanto a nossa dívida que Deus perdoou a nós. Nossos pecados, nossas posições, nossos pensamentos, todos eles são perdoados diariamente por Deus. Não existe pecado que alguém cometa contra nós que seja maior do que todos os que nós cometemos contra Deus e fomos perdoados por Ele. Então, que a gente aprenda a perdoar com generosidade, aprenda a se libertar do rancor, a se libertar de pequenas dívidas que as pessoas tenham conosco. E outra, realmente, literalmente, na nossa vida diária. Às vezes tem alguém te devendo um dinheiro e, assim, é um dinheiro que te faz falta. Sim, eu passei por essa experiência. Eu vendia roupa por um período e fiquei com aquele bolo, assim, de nota de pessoas que não pagaram a dívida. E corri atrás, tentei, cobrava, ia, voltava.
E o desgaste físico que eu tinha de ficar correndo atrás dessas pessoas, o risco de vida que eu corria de ficar indo na casa cobrar, porque nós conhecemos os nossos tempos, né? Era muito maior do que eu deixar aquela dívida para lá. Eu perdi bastante dinheiro ali fisicamente, porque no caso dele também, se você pensar 100 dias de trabalho, era um dinheiro legal. Mas eu escolhi perder esse dinheiro para ter paz, para ter a minha cabeça descansada. Assim como o rei aqui, com certeza, ia ficar lutando contra aquele servo toda a vida e ele nunca ia conseguir pagar aquela dívida. Era óbvio que ele não ia conseguir pagar. Então, às vezes, para a gente também é muito mais saudável a gente abrir mão, a gente deixar uma coisa para lá, deixar alguém que te fez um mal, deixa para lá, porque vai ser muito mais benéfico para você do que ficar remoendo, trabalhando em cima dessa dívida para o resto da vida. Está feita, então, a nossa leitura de hoje. Eu vou fazer minhas anotações e já volto para a gente ler nosso resumão. Vamos ler, então, nosso resumo? Logo após Jesus ensinar aos discípulos sobre fé, sobre a sua missão e sobre o seu direito como filho de Deus, os discípulos começam a imaginar sobre a estrutura do reino de Deus e questionam sobre a posição hierárquica dentro dele. Jesus sabe que ainda não entenderam a natureza do seu reino e explica que maior é aquele que é humilde como uma criança, ou seja, é ensinável, dependente. E logo após traz vários ensinamentos sobre a vida em comunidade. O pecado é responsabilidade nossa. Nossa alegria deve ser o que alegra a Deus. Devemos tratar os pecados na comunidade com cuidado e carinho pelo pecador e perdoar como fomos perdoados. Na suma, Jesus mostra nesse capítulo como deve se comportar um cristão maduro. Gente, quando eu já estava editando o vídeo, me dei conta de que eu não finalizei, não encerrei o vídeo de hoje. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos às nossas orações, porque é nesse momento que nosso relacionamento com Deus se fortalece.